A Desalmada, resumo do capítulo 76. Fernanda lembra das palavras de Rafael a chamando de desalmada, quando Otávio aparece de repente em seu rancho. Fernanda questiona a presença de Otávio, que não a responde e se aproxima da nora. Otávio comenta com Fernanda sobre o jogo de sedução que eles estão tendo nos últimos dias e deseja colocar definitivamente as cartas sobre a mesa, mas a fazendeira finge que não está entendendo. Otávio pergunta a Fernanda se ela é amante de César, e a esposa de Rafael afirma que o empregado de Luiz é apenas seu amigo. Otávio revela que já sabe que Fernanda não ama Rafael e que César foi quem roubou sua fazenda, mas ela nega as duas acusações. Otávio ameaça mandar matar César e Fernanda o defende, estressando o empresário. Fernanda nega ser amante de César e Otávio a agarra. Fernanda se desespera e o fazendeiro afirma que ela já decidiu tirar Rafael do caminho e, portanto, ele vai fazer o mesmo com César, para que assim possam estar juntos. Otávio afirma que Fernanda gosta dele e a beija à força. Fernanda consegue chutar o saco de Otávio, mas ele aprende e tenta abusar dela de novo. Fernanda chuta o rosto de Otávio e corre, conseguindo fugir em sua égua. Rosalina confirma a Luiz que está muito feliz, e ele afirma que está insistindo com Miriam para casar novamente com a ex-mulher. Luiz confessa à garçonete que Miriam não confia nele, mas espera seu perdão, se desculpando também com a ex-namorada. Rosalina revela que já perdoou Luiz e não tem nenhum rancor. Luiz elogia Gabriel para Rosalina. Fernanda conta para Joana que Otávio a agarrou, e a fazendeira se revolta. Fernanda revisa os contratos comprometedores de Otávio e sai rumo ao primor. Joana pede que espere Luiz, mas a desalmada não aceita. Joana sai com Fernanda. Rosalina teme que Miriam nunca perdoe Luiz, e ele afirma que isso doeria muito, mas teria que se afastar dela e deixaria o restaurante para não vê-la. Luiz não suporta que Miriam o veja apenas como amigo, mas confessa que merece. Otávio chega em sua casa e afirma a um peão que não é para deixar Fernanda entrar na fazenda por nada neste mundo. Rafael vai ao escritório de Otávio e revisa os papéis de Fernanda. Otávio tenta envenenar Rafael contra Fernanda e assegura que ela foi infiel. Rafael confessa que ainda tem dúvidas da infidelidade de Fernanda e nota o golpe na cara de Otávio. Otávio conta a Rafael que Fernanda o agrediu, pois César assaltou a fazenda e roubou o gado e os embriões, e por isso ela ameaçou de matá-lo caso ele se encarregasse de colocar seu amante na cadeia. Rafael lembra que Fernanda defendeu a fazenda, e Otávio a acusa de ser cúmplice de César. Otávio inventa para Rafael que Fernanda se ofereceu para ele em troca do perdão de César e tenta abrir os olhos do filho. Rafael se arrepende por não ter escutado Otávio antes de se casar, e ele relembra que o filho estava cego de amor e não quis insistir para não perdê-lo. Rafael chora e não consegue acreditar na suposta maldade de Fernanda. Rafael teme que a mulher por quem se apaixonou nunca existiu, e Otávio finge lamentar, afirmando que Fernanda vai tentar envenená-lo contra ele, inventando mentiras ao seu respeito. Letícia limpa o machucado de Otávio, e ele critica Fernanda para a esposa. Letícia fica incrédula com a suposta postura de Fernanda, e o fazendeiro volta a mentir que Fernanda quis seduzi-lo em troca de favores. Letícia fica fula da vida contra Fernanda, e o empresário inventa que ela queria apenas transar com ele, invadindo seu quarto no hotel da capital, pois inventou a viagem apenas como pretexto para seduzi-lo. Letícia acha o cúmulo e pretende procurar Fernanda, mas Otávio a impede. Otávio quer que Letícia não se rebaixe e ela aceita. Isabela pede a Júlia que a ajude no banho, mas a bruxa se nega, perguntando à filha se ela tem cara de enfermeira. Isabela critica a Júlia e a considera como a pior mãe do mundo. Letícia afirma amar Otávio e pretende viajar com o marido quando tudo se acalmar. Otávio promete fazer uma viagem muito bonita com Letícia e pretende ser acionista do supermercado de Alberto. Letícia não acredita nas falsas promessas de Otávio, que foram as mesmas de quando a empacotadora foi inaugurada, mas ele afirma que dessa vez tudo vai ser diferente. Otávio deseja que Letícia assine alguns documentos e ela suspeita. Letícia deseja saber mais sobre o que está assinando, mas Otávio a despista. Otávio tenta convencer Letícia a assinar sem ler. Fernanda chega na fazenda e Rafael reclama com a esposa, a acusando de várias traições. Fernanda se defende para Rafael e pede que a deixe explicar tudo antes de acusá-la. Otávio chega e critica Fernanda, afirmando que ela é pior que Isabela. Fernanda xinga Otávio, que pretende sair da sala, mas ela pede para ele ficar. Otávio revela à inimiga que Rafael já sabe tudo sobre ela, e a viúva de Santiago mostra a sequência de fotos de Pietro que comprovam que César estava apenas lhe dando aulas de defesa pessoal e, portanto, nunca traiu o marido.
Rafael não acredita e afirma que as fotos não comprovam nada, continuando a acreditar que Fernanda e César são amantes e afirmando que não sabe com quem se casou. Fernanda tenta demonstrar ao marido que seu ódio por Otávio não é gratuito e promete ir embora para sempre caso ele não acredite nela após todas as provas que tem contra o pai. Letícia chega no recinto e comunica a Fernanda que ela decepcionou todo mundo e ela promete desmascarar Otávio para os dois, admitindo que eles vão sofrer, mas precisam saber de toda a verdade. Otávio tenta desesperadamente tirar Letícia do local, mas a madame aceita escutar Fernanda. Fernanda admite que tem uma relação com César, pois os une a dor de ter perdido o que mais queriam por culpa de Otávio. Fernanda acusa Otávio de ter pagado uma miséria aos fazendeiros que tinham terras onde a empacotadora foi construída, e os que não aceitaram foram assassinados pelo empresário e tiveram seus contratos falsificados. Otávio finge surpresa com a acusação de Fernanda e garante que jamais fez nada parecido. Fernanda acusa Otávio de ter matado Santiago em sua frente e lhe joga na cara os papéis de compra e venda com a assinatura falsificada do defunto, evidenciando que a data que consta no documento é a mesma da morte de Santiago. Otávio alega que Fernanda está louca e só quer separar sua família inventando mentiras. Fernanda mostra mais documentos e Rafael relembra que Joana lhe contou que Santiago morreu em um acidente. Fernanda nega e afirma ao marido que Otávio é um assassino que simulou um acidente com todo o seu poder no povoado e fez a mesma coisa com tantos camponeses. Otávio acusa Fernanda de estar inventando tudo por despeito de tê-la rejeitado quando ela se ofereceu para ele. Letícia não acredita em Fernanda, que tenta de toda forma evidenciar que Otávio é um criminoso. Fernanda afirma que prefere morrer a ter uma relação com Otávio, e Rafael acredita no pai. Rafael e Letícia acreditam em Otávio e o fazendeiro acredita que se saiu vitorioso por ter o voto de confiança de sua família. Fernanda resolve jogar a sua última carta contra Otávio. Fernanda pega o computador e deseja que Otávio se esconda como o rato que é, após todos assistirem o que ela tem para mostrar. Fernanda mostra a Letícia o vídeo da traição de Otávio com Júlia e ele se apavora. Letícia chora e dá um tremendo de um tabefe na cara de Otávio. Letícia sai furiosa para o quarto de Júlia e assusta Joana, Pietro, Francisca e Maria, que estão armados escutando toda a confusão e escondidos. Fernanda pergunta a Otávio quem está mentindo agora. Letícia invade o quarto de Isabela e dá 2 tapas na cara de Júlia, devolvendo o brinco que faltava da traidora infeliz. Júlia tenta se defender e afirma que o brinco é de Sandra ou Fernanda, e Letícia a expulsa de sua casa. Rafael fica chateado com a traição de Otávio e ele tenta acalmá-lo. Otávio admite que caiu na sedução de Júlia, mas não é um assassino. Fernanda afirma que Otávio é um assassino sim, e matou várias pessoas para construir sua maldita empresa. Otávio suplica a Rafael que não acredite em Fernanda e inventa várias mentiras para se defender. Fernanda volta a mostrar os papéis e Otávio garante que são falsificados, pois qualquer um pode falsificar documentos. Fernanda revela a Otávio que sobre mentiras e falsificações ele entende bem, e Rafael a pergunta onde ela conseguiu as provas. Fernanda conta a Rafael que Otávio sabe perfeitamente em qual local ela achou tudo que o incrimina. Otávio tenta convencer Rafael a acreditar nele, e afirma que o filho é o amor de sua vida. Fernanda agarra Rafael e garante que ele é a única coisa boa que Otávio fez nessa vida, mas por se parecer a Letícia e não ao seu maldito pai. Fernanda e Otávio disputam Rafael, que fica sem saber o que fazer e não sabe em quem acreditar. Fernanda revela a Otávio que ele não é ninguém e por isso sempre quer mais, chegando a assassinar apenas para ter o prazer de se considerar poderoso. Otávio ofende Fernanda e ela o chama de pobre diabo com ares de grandeza, que só é rico por conta de Letícia, pois sem a esposa ele seria um Zé Ninguém. Otávio quase bate em Fernanda e Rafael a defende, exigindo que ele não se atreva a agredir a fazendeira. Otávio conta a Fernanda que ela vai lembrar dele por toda a sua vida, e a desalmada pergunta se ele vai estuprá-la outra vez, deixando Rafael e Otávio abismados. Rafael se choca com a revelação, e Otávio insinua que a nora está louca. Fernanda chama Otávio de covarde, estuprador e assassino. Júlia inventa para Letícia que foi seduzida por Otávio e jamais trairia a amiga por vontade própria. Letícia não acredita e revela a Júlia que viu o vídeo. Júlia tenta se defender. É em vão. Júlia inventa que ter relações foi uma condição de Otávio para deixá-la morar na fazenda, mas Letícia alega não ser ingênua e garante que a bruxa não sabe do que ela é capaz, expulsando ela de sua fazenda. Júlia intercede por Isabela e Letícia deseja que não aconteça nada de ruim à garota, permitindo que ela permaneça no quarto durante a gravidez e deduzindo que ela é mentirosa e desleal por culpa da mãe.
Júlia afirma a Letícia que ela não pode proibi-la de ver Isabela, e Letícia ressalta que caso permita que a bruxa visite a filha, será sob suas condições. Letícia não cede e enfrenta Júlia, afirmando que Isabela está melhor sem ela. Fernanda revela que vai provar que Otávio tentou abusar dela de novo, e por essa razão ele está com um golpe na cara, pois ela se defendeu o agredindo, e ele começa a passar mal. Otávio chama Fernanda de mentirosa oferecida, e ela segue jogando em sua cara todos os seus crimes. Fernanda conta que não é a mesma de antes e sabe se defender. Rafael revela que se Fernanda estiver falando a verdade, o pai é desprezível. Joana acusa Otávio de ter estuprado Fernanda e deixá-la quase morta à beira do rio. Otávio inventa que Joana está encobrindo a mentira de Fernanda por elas serem amigas, e segue inventando que está morrendo. Fernanda chama Otávio de covarde e conta a Rafael que tinha uma arma, e pediu a César que ensinasse ela a se defender justamente pelo medo que tinha do fazendeiro. Rafael socorre Otávio e Fernanda o acusa de ter matado a filha de César queimada. Fernanda não acredita no teatro de Otávio e ele segue fingindo que está tendo um infarto. Fernanda afirma que Otávio só mente e Rafael a pede para que deixe seu pai em paz, pois ele não está bem. Fernanda vai embora e Otávio pede ajuda ao filho. Otávio desmaia e Rafael se desespera, gritando por socorro. Júlia pede a Isabela que a ajude e fale com Letícia. Isabela teme ter que ir embora com a mãe, mas Júlia revela que ela vai poder ficar. Júlia pede a Isabela que convença Letícia que a deixe acompanhá-la, mas ela não aceita e deseja que a mãe vá embora. Júlia critica Isabela e afirma que foi a única que a apoiou em todas as suas mentiras. Francisca invade o quarto e exige que Júlia saia pela porta dos fundos. Os peões ficam a postos para expulsá-la à força caso seja necessário. Júlia joga toda a roupa de Otávio no chão de tanto ódio, e Francisca revela que Júlia já foi embora e Otávio foi levado por uma ambulância. Francisca tenta tranquilizar Letícia e lamenta seu estado. Letícia abraça Francisca inconsolável. Germã se impacta com a história de Fernanda e acredita nela. Germã teme pela segurança de Fernanda e Letícia. Fernanda deseja que Rafael aceite a verdade e vá embora com ela. Fernanda não acredita que Otávio seja capaz de fazer mal a Letícia e supõe que a madame vai se divorciar do marido depois de descobrir a verdade. Germã acha imperdoável a traição de Otávio e Júlia e Fernanda pede para o falido ter uma conversa com Letícia sem falar demais. Rafael liga para Letícia e conta que Otávio teve um infarto. Letícia não se importa e diz ao filho que quem deve ser informada é Júlia, e ele lhe pede perdão. Rafael apoia a mãe, pedindo que ela seja forte. Francisca critica Antônio por querer entrar na fazenda pela ala dos empregados. Antônio pede a Francisca que não se iguale a ele, e os dois discutem. Francisca pede a Antônio que não dê uma de esperto com Maria, pois ele não a conhece e não sabe do que ela é capaz para defender a neta. Antônio acredita que a postura de Francisca é obra de Letícia por lhe dar tanta confiança, e ela exige que o prefeito não procure por Maria e saia imediatamente da fazenda. Francisca passa mal e Maria a socorre. Francisca pede a Maria que por nada nesse mundo permita a aproximação de Antônio, e a empregada não a entende. Francisca deseja acompanhar a Letícia no hospital, mas a neta tenta detê-la. Maria abraça Francisca, e ela fala sozinha que vai matar Antônio. Rafael observa algumas fotos de Fernanda em seu celular e Brenda liga para ele. Rafael conta a Brenda que Otávio teve um infarto, pois descobriram sua traição, e ele fala sobre as acusações de Fernanda contra o pai. Rafael confessa a Brenda que não consegue acreditar, e ela o pede calma. Rafael agradece o apoio de Brenda e a chama de anjo. Brenda se oferece para ajudar Rafael. O médico diz a Rafael que Otávio está angustiado e quer vê-lo. Rafael tranquiliza Otávio. Otávio finge que está morrendo e pede perdão a Rafael. Otávio afirma que não pode morrer com remorso, pois ama Letícia e sua relação com Júlia foi um erro. Otávio garante ao filho que só disse verdades contra Fernanda e revela a falsa chantagem da fazendeira. Otávio volta a inventar que Fernanda se ofereceu para ele e mente que jamais a tocaria. Otávio assume a culpa de ter ficado com Júlia, mas jura pela vida do filho que não é assassino e nem um estuprador. Otávio convence Rafael e pede ao filho que limpe seu nome caso ele morra. Rafael revela que ama Otávio e o acalma. Rafael recebe Davi no hospital e abraça o amigo. Davi não entende as atitudes de Fernanda e pensa que ela foi cúmplice de César no assalto à fazenda. Rafael deseja morrer caso Fernanda tenha dito a verdade, pois seu pai era tudo para ele, além de ser seu herói e sua fonte de inspiração, desejando repetir seus passos. Rafael confessa para Davi que Fernanda é tudo para ele e tem a alma partida em dois, desejando que ela esteja mentindo.
Rafael garante que se as acusações de Fernanda forem mentiras, jamais vai conseguir perdoá-las. Mas se for verdade, pode ser capaz de tudo para se vingar por ela. Germán pergunta a Isabela se ela sabia sobre o romance de Otávio e Júlia. Pelo silêncio da filha, Germán deduz que ela sabia de toda a verdade e não foi capaz de ter lhe confessado. Germán reclama com Isabela e ela confessa que descobriu há pouco tempo quando ele e Júlia já estavam oficialmente separados. Germán pede a Isabela que se cuide pelo filho e ela conta que é a única coisa que lhe restou de Roberto, não podendo perdê-lo. Isabela pede ajuda a Germán e sente falta do seu carinho, pois ele recusa beijá-la. Germán pede a Isabela que tenha cuidado com Otávio, pois o fazendeiro é capaz de tudo. Letícia chega ao hospital acompanhada por Francisca. Davi celebra a presença de Letícia e ela afirma que foi apenas apoiar o filho, já que por Otávio apenas deseja que ele esteja bem. Rafael abraça Francisca e ela chora. Rafael conta a Letícia que ela é o melhor ser humano do mundo e a madame alega que só se comportava dessa maneira pois pensava que era amada, mas foi decepcionada e ferida. Rafael agradece o apoio de Francisca e ela beija a mão dos patrões. Francisca quer evitar a tristeza deles e começa a desmaiar. Horas depois, Davi visita Francisca no quarto e ela pede para que ele cuide de Maria caso algo aconteça. Davi não entende, mas promete à empregada que vai cuidar da namorada de Pietro. Francisca precisa que Davi cuide e proteja Maria até com sua vida, e ele a questiona o motivo de tanta insistência. Davi pensa que Francisca deseja que ele seja o tutor de Maria, e ela pede ao veterinário que se comporte como um membro de sua família, pois Maria é sua irmã. Davi se choca e pergunta a Francisca de onde ela tirou isso, acreditando que o pai de Maria morreu em um acidente. Francisca conta a Davi que quando sua filha era jovem se apaixonou por Antônio e foi abandonada por ele quando descobriu que estava grávida, recebendo apenas pouco dinheiro que o prefeito lhe deu para que realizasse um aborto. Francisca lembra que a filha teve força suficiente para ter Maria e encontrou outro homem que assumiu a neta. Francisca conta a Davi que Antônio está atrás de Maria e pede para ele que não permita a aproximação deles. Davi pensa que Antônio deseja reconhecer Maria como filha, e Francisca confessa que ele a quer como mulher. O médico fala que não vai fazer um procedimento desnecessário em Otávio, e ele se irrita, pois deseja se vitimizar para a família. Otávio inventa que sentiu todos os sintomas de um infarto, e um cardiologista lhe pediu que fosse realizado um procedimento. Otávio tenta convencer o doutor a operá-lo. Rafael conta a Letícia que não há novidades e pede à mãe que descanse. Letícia deseja cuidar de Francisca e Rafael, e ele pede à mãe que tome um tempo para refletir. Davi apoia Letícia e promete buscar Maria para cuidar da avó, protegendo as duas. Letícia segue os conselhos de Rafael e vai para casa. Letícia apoia Rafael, revelando que nessas circunstâncias não vai abandonar Otávio. Letícia e Germán bebem juntos e se consideram iludidos por pensarem que tinham um casamento perfeito. Letícia confessa que deveria ter casado com Germán no passado, e ele alega que só não casou com ela por sua paixão por Otávio, e a dele por Júlia. Letícia afirma que não tinha como competir com Júlia pelos homens. Germán afirma a Letícia que ela tem uma beleza única, beneficiando os outros só por estar por perto. Germán beija as mãos de Letícia e em seguida a beija com paixão.